Muita chuva em Teresina é quase sempre sinônimo de transtorno. Desde ontem que a capital registra chuvas fortes e o resultado pôde ser visto hoje pelas ruas. Diversos vídeos gravados por cinegrafistas amadores mostram toda a confusão que as ruas alagadas causaram. Aqui podemos ver a Avenida Homero Castelo Branco, na Zona Leste, que se tornou um verdadeiro rio com correnteza forte. Nesses outros vídeos, vemos a Avenida Presidente Kennedy, também na Zona Leste, onde os veículos passam com muito cuidado, já que é impossível ver o chão, que está completamente coberto pela água da enxurrada. Esse telespectador fez imagens da Avenida Barão de Gurgueia, na Zona Sul, também completamente tomada pela enxurrada. Nesse ponto é possível ver um homem empurrando uma moto após desistir de trafegar com ela pela via alagada. Nossa equipe também flagrou diversas ruas alagadas pela cidade, mesmo depois da chuva ter acabado. Esse carro quebrou após ter um motor inundado pela água. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é preciso ter muito cuidado com os trechos alagados por Teresina. Não temos outra recomendação a não ser pedir paciência, calma, esperar o escoamento, esperar que o nível das águas baixe para poder trafegar. Não vale a pena colocar em risco o seu patrimônio e a sua integridade física diante de um momento deste alagamento. Os riscos são os mais diversos. De acordo com a meteorologia, as chuvas torrenciais que têm caído em Teresina fazem parte de um sistema que atua comumente na capital e que deveria ter começado em janeiro, mas que se atrasou. Ainda assim, embora as chuvas fortes fiquem mais raras, o período chuvoso deve permanecer em toda a região norte do estado até o final de maio. Já na região sul, as chuvas começam a ficar cada vez mais raras a partir de agora. Ontem e hoje está chovendo assim de forma significativa no sul do estado. Agora, no norte do estado, é outro sistema também, que tudo diz respeito a nuvens. Para ter chuva tem que ter nuvens, tem que ter umidade. E essa do norte do estado é a zona de convergência zona de convergência intertropical, que também é uma faixa muito extensa de nebulosidade, que ela é horizontal, mas fica, nessa época do ano, ela tende a descer para as latitudes mais baixas, mais próximas do estado do Piauí. Essas fotos enviadas por um telespectador mostram a barragem de Pio Nono transbordando. Uma amostra de como as chuvas foram importantes na região sul. A barragem foi visitada pela repórter Karina Matos recentemente, que constatou o quanto ela estava vazia. Só que a partir de agora, as chuvas devem se concentrar na região norte do Piauí, na faixa entre Piripiri e o litoral do estado. Hoje e amanhã ainda temos essa grande possibilidade de acontecer chuvas aqui forte em Teresina. Já depois de amanhã, começa assim a regredir, e não só em Teresina, mas como em todo o estado do Piauí, vai haver uma redução nessas chuvas. Mas ainda assim continua chovendo na região centro-norte e norte do estado. Ela deve assim diminuir significativamente no sul do estado, quando o sistema, que é essa zona de convergência do Atlântico Sul, que faz chover no sul do estado, ela vai se afastar das regiões mais próximas do Piauí. Mas no norte do estado continua as chuvas e sim, podendo acontecer um total acumulado forte em algumas regiões localizadas no norte do estado do Piauí. Ou seja, é possível chover na Semana Santa no litoral. Agora a população precisa ficar alerta. O Francisco Lima está lá na Avenida Barão de Gurgueia e mostra para nós como é que está o trânsito nesse momento e também a atenção que a Defesa Civil pede à população nas horas de chuva forte. Ele está ao vivo. Olá, Francisco Lima. Boa tarde, Chico Lima. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente realmente está aqui na Avenida Barão de Gurgueia, no cruzamento com a Rua Beneditinos. Esse que é um ponto de alagamento que inclusive foi mostrado aí nesse vídeo que a gente mostrou na reportagem. Quando a gente chegou aqui, há uns 40 minutos, isso aqui estava seco. Toda essa região aqui que o Robert está mostrando para vocês agora estava seco. Enquanto a gente esperava para conversar com você, caiu uma chuvinha aqui por cerca de 15 minutos. Não foi uma chuva muito forte não, mas foi o suficiente já para alagar esse trecho todo aqui. Imagina isso então, uma chuva forte que caiu durante toda a noite. Ainda assim, o trânsito está fluindo bem, às vezes passa um carro mais rápido, né? Acaba tendo esse espirro d'água, esses esguichos d'água, mas nada que possa realmente causar um transtorno maior. Essas chuvas que caíram durante a madrugada, a gente viu que elas podem continuar amanhã e depois aqui em Teresina com força, né? De acordo
com a meteorologia e a principal preocupação agora da Defesa Civil, principalmente é com relação aos bueiros que podem aparecer nessas ruas que estão tomadas pela enxurrada, pela água e que acaba fazendo com que o motorista, o condutor do carro, ele não consiga ver, já que vai estar encoberto pela água. Aqui ao meu lado está o Major João Amorim, que é o chefe da Defesa Civil do município, vai explicar isso melhor para a gente, Major. De que maneira o motorista, o condutor aqui de Teresina, ele pode se precaver para não cair numa armadilha dessa? Boa tarde. Boa tarde. Ratificando as palavras do Major Egídio, Corpo de Bombeiro, a gente pede paciência. Com você mesmo, com a mesma velocidade que as águas vêm, elas vão. Então, daqui a pouco tempo, essa água vai estar toda seca. Então, o que a gente pede? A gente pede paciência para os condutores de veículos, principalmente para os motoqueiros, ciclistas e pedestres. Porque quando se trata do carro, o prejuízo é um prejuízo patrimonial. Mas em relação a moto e bicicleta e pedestre, a preocupação nossa é exatamente com a vida das pessoas. E por conta disso a gente pede, porque como se disse, olha, as águas ela cobrem os bueiros, ela levanta a tampa e aqui dali pode trazer também objetos, pode trazer uma madeira, uma pedra, um pneu. Então o que acontece? Com a pessoa passando a moto, pode se deparar com esse objeto e vir a cair e causar um acidente e pode estar para a morte. Em alguns casos, Major, também com relação a motociclistas, a ciclistas e pedestres, ao passar por essas áreas alagadas, as pessoas nunca têm ciência ou noção da força da correnteza, né? Exatamente, a gente viu já vídeos aí que a pessoa tenta passar pela correnteza com a moto e a moto vem derrubar, vem a cair pela fonte da correnteza. E isso pode causar até a morte do condutor e do piloto. Com relação às áreas de risco aqui na capital, Major, houve alguma solicitação, alguma notificação que a Defesa Civil teve que atender durante esses dias? Olha, nesses últimos dias não houve nenhuma solicitação. O que acontece é que quando acontece, as pessoas são vítimas da chuva, elas ligam para o Corpo de Bombeiro, o bombeiro vai até o local, faz o primeiro atendimento e passa a situação para a gente. Mas a gente não retornou nenhuma coisa agora. Mas os CRAs, que é o Centro de Referência à Assistência Social, eles estão saindo lá, os agentes estão saindo do prédio e no local de risco, porque a gente sabe que existe pessoas de pouca instrução que não sabem a natureza, para onde se socorrer. Então o que acontece? A prefeitura está mandando os assistentes sociais nos locais de risco para visitar essas casas. Quais são os cuidados que as pessoas que estão nessas áreas elas precisam tomar, até porque mesmo não havendo nenhuma notificação, a gente sabe que algumas dessas áreas de risco realmente elas estão em perigo iminente, né? Olha, a gente pede que as pessoas priorizem a vida, né? Elas saiam do local, elas tenham uma atenção especial com as crianças, com os idosos, com os pessoal especiais, né? E tentem tirar aqueles objetos de pequeno volume e grande valor. Não tente resgatar a geladeira, fogão, cama. A gente sabe que a pessoa dá trabalho ter aqueles bem pequeno patrimônio, quer salvar, mas a gente pede que a pessoa se depreenda e cuide da vida. Em primeiro lugar, a vida. A gente agradece a participação do Major João Amorim, que é chefe da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros. E lembrando a população, qualquer problema que tiver, é ligar para o número 193, que é do Corpo de Bombeiros, e tem ligação direta com a Defesa Civil. Amadeu.